Nas últimas horas da janela de transferências, o Internacional surpreendeu o torcedor colorado e anunciou a contratação de um reserva para o Alan Patrick. Vamos falar sobre isso? Também te falo sobre o time que entrará em campo hoje para enfrentar o Caxias. Um placar já encaminhado para o Colorado se classificar para a final do Gauchão, mas a gente sabe que não está nada definido quando trata-se de Internacional. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram TelSilveira09. Esse vídeo tem o apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre. Você encontra na rua Gomes de Freitas 168. Não perde tempo e garante a carne da melhor qualidade. Vamos falar do Internacional, o Colorado que entra em campo hoje, 9h30 da noite, diante do Caxias, no Beira-Rio. O Inter, que espera um público entre 30 a 35 mil torcedores, já confirmou mais de 20 mil colorados. É claro que quando se aproxima a hora do jogo, as pessoas tomam uma definição se vão ou não à praia por conta do carnaval. Aí o público aumenta cada vez mais, ingressos vendem-se mais. Então a expectativa do Inter gira em torno, vamos lá, botar 30 mil pessoas no estádio Beira-Rio nesta noite. Ainda mais o horário tarde, 9h30 da noite. Ainda tem pessoas que vão sair da partida para ir, né? Vão sair da partida para ir direto à praia ou ir para onde quiser, litoral gaúcho. Talvez Santa Catarina, não se sabe. Então, por isso, a expectativa não é de um estádio com 40 mil, 45, talvez 35, que foi a expectativa inicial, né? Mas eu acho que não é sobre isso que a gente quer falar inicialmente, e sim sobre o final da janela de transferências colorados. O Internacional realizou diversas contratações nessa janela, trazendo o Carboneiro por empréstimo, Ramon em definitivo, contratou o Bernabé em definitivo, trouxe agora o Oscar Romero, trouxe o Vitinho. Mas entre essas, a mais surpreendente foi a que aconteceu ontem à noite, que eu já citei aqui, que é o Oscar Romero. Ninguém estava esperando. O Inter, de última hora, soltou um post no Insta e no seu Twitter. A gente pensou, pode ser o lateral direito, que já tinha sido sondado, já tinha saído informação na mídia, e o Inter ali conseguiu agilizar o processo e concluir a negociação. Mas não. Oscar Romero, que não tinha seu nome ventilado desde janeiro, início de janeiro ou dezembro, agora não sei a data exata, foi anunciado. É uma negociação em que não vazou nada, nem acerto, nem encaminhamento, nem uma conversa avançada ou conversas acontecendo ultimamente. Então, é uma coisa que o Internacional fez, a parte do Inter pelo menos, e obviamente todas as partes envolvidas, de não vazar a negociação. Acabou não chegando em ninguém, aparentemente. Vou dar um exemplo, o Vaguinha, ele consegue acertar todas as contratações praticamente. Ele não falou deste nome. O Colar sempre traz nomes. Ele não falou deste nome ultimamente. Então a gente vê, né? E eu não imaginei, não cheguei a pensar, o Oscar Romero ainda tem uma possibilidade. Porque a janela ia se fechando, o Inter tinha dificuldade e o seu foco era em outros atletas. Um deles, Irala. E agora eu acho importante falar sobre este meio-campista. O Inter tinha tudo acertado entre São Lourenço e Inter. E a versão que temos é que o São Lourenço mudou de última hora. O São Lourenço ficou insistindo nos 5 milhões. O Internacional, e essa informação do Lucas Colar, o Internacional aceitou o empréstimo com opção de compra. O empréstimo com a obrigação de compra caso metas atingidas. Mas o São Lourenço continuou e bateu o pé nos seus 5 milhões de euros. E o Internacional não tinha condições. O Inter não tem como prometer 5 milhões de euros, não tem garantias financeiras, muito provavelmente, para ir lá e prometer os 5 milhões de euros. Obviamente, agora com a não vinda do Irala, a obrigação será de retornar o Thiago Maia, né? O Thiago Maia retornar aos treinos do Internacional. Peço perdão até pelo erro. E aí vai muito do Internacional trazer ou não alguém para aquela posição dos estaduais. Porque o Thiago Maia, ele deve sair ainda na janela dos estaduais que se inicia dia 10 de março. Eu não estou confiante ainda com a permanência do meio-campista colorado. Deixar isso bem claro. Eu acho que ele ainda vai sair. A novela ainda irá prosseguir. E o Inter tem que agilizar. Porque senão irá ficar até o meio da temporada sem um meio-campista para aquela posição. Claro que a gente tem outros jogadores sumindo da base, outros jogadores aparecendo, mas a gente tem o Bruno Henrique como titular da posição, tá? E se machuca? Quem que vai jogar uma Libertadores? Uma Copa do Brasil? Um jogo importante, quem sabe, do Campeonato Brasileiro? Então o Internacional pensou muito em um nome, não deu certo, e agora vai ter que correr atrás na janela dos estaduais, pelo menos na minha visão. Caso não contrate ainda um meio-campista, a gente terá que contratar um lateral direito, que o Colorado também não contratou.
A gente tem o Bryan Aguirre naquela posição, porque o nosso Bruno Gomes acabou se lesionando. E este ano, se voltar, só pro final da temporada. Então o Inter tem que agilizar para conseguir um lateral direito titular. Obviamente a gente acredita ainda muito na contratação do William pelo que a gente vem falando, pelo que a gente ouve, pela vontade do atleta de atuar no Internacional, mas a gente sabe que nenhuma negociação acaba sendo fácil. Obviamente do Oscar Romero, tá? Foi um pouco mais facilitado, e a gente, provavelmente foi uma negociação que ocorreu rapidamente, tá? E eu não falo isso com deméritos. Eu falo uma negociação, o Inter, olha, esse jogador tá ficando, o salário não é alto, vamos tentar aproveitar, ele é um bom reserva para o Alan Patrick. A informação do Lucas Colar é que o Inter vai gastar mensalmente em torno de 70 mil reais nesse contrato. Então, olha, é um valor que não é caro para um reserva do Alan Patrick. Ele era reserva do Botafogo? Era. Mas, gente, ele quase chegou a ser titular. Só que chegou a Almada, como é que ele vai disputar? É muito difícil. Mas aí, torcedor colorado, gostou dessa janela de transferências do Inter? Quero saber de você nos comentários. O time para hoje deve ter Antony no gol, Bryan Aguirre, Vitor Gabriel, Vitão e Bernabei. Abrindo meio campo, acredito que Fernando, mais à frente Bruno Henrique. E aí, acredito eu, em Gustavo Prado, Carboneiro, Éner Valencia e Vitinho. Esse eu acho que será o time que entrará a campo hoje de noite no estádio Beira-Rio. O que tu acha, torcedor? Vamos classificar com facilidade ou vai ter aquela pressão que o Internacional adora tomar em jogo decisivo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Obrigado pelo apoio.